Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Roseli, aos 33 anos, teve uma gravidez de altíssimo risco. Ela teve algo que é chamado placenta prévia. Ela foi uma guerreira, enfrentou situações muito difíceis e teve uma EQM que transformou a sua vida. Vamos conhecer a história dela? Roseli, bom dia, muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal. Afinal, que somos nós? A sua experiência de quase morte, as suas histórias de vida. Por favor, se apresente e nos conte tudo que você puder. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui podendo compartilhar uma experiência que, de fato, eu guardo já há muitos anos, né? Então, a minha experiência de quase morte aconteceu por conta do parto de cesariana do meu filho, do meu terceiro filho. Eu tinha 33 anos, quando eu percebi que eu estava grávida, eu fui ao médico e o médico disse para mim que eu estava com uma gravidez de altíssimo risco, que corria de fato o risco de vida, né, eu e a criança. E foi autorizado, inclusive, seria autorizado até que eu fizesse um aborto, que eu te retirasse a criança por conta do risco que eu tinha de vida. Só que eu encontrei um médico que me ajudou e disse que ele acompanharia o meu parto integralmente até a hora da cesariana e que eu poderia ficar tranquila que ele conseguiria manter sob controle essa situação que se caracterizava com uma gravidez de alto risco por conta de uma placenta prévia centro total. Então, quando eu estava com 5 meses de gestação, é lógico que eu estava super aflita por conta da possibilidade da criança também abortar no meio da gestação. E meu filho não se movimentava dentro da minha barriga, o que deixava ainda mais preocupada, né, tanto a mim quanto a minha família. E um dia assistindo um filme lá de Robin Hood, no nascimento de uma criança no meio da mata, lá de um incêndio, trouxeram à vida essa criança, e assim que eu vi esse bebê na televisão, eu estava deitada na minha cama, eu coloquei as 2 mãos na barriga e falei para o meu filho: nós estamos juntos, se for para morrermos, vamos juntos, e se for para vivermos, também ficaremos juntos. E ele deu o primeiro pulo dele, ele se movimentou pela primeira vez. Isso me motivou muito a ir lá em busca do enxoval e levar a gestação até o final com muito mais positividade. E quando chegou na ocasião do nascimento dele, eu tive um sangramento muito grande, muito forte em casa, e eu andava com um documento, inclusive, que era para eu apresentar em qualquer pronto-socorro, né, da gravidez que eu tinha de ser de alto risco, e eu fui imediatamente procurar um pronto-socorro quando eu tive esse sangramento, aos 8 meses, e assim que eu cheguei lá, eu estava super preocupada com o bebê, principalmente porque o médico tinha me dito que se eu tivesse uma hemorragia, em 40 minutos o bebê morreria e em 1 hora eu morreria. Então eu tinha uma preocupação muito grande com esse sangramento excessivo, e chegando lá eu fiquei muito tranquila por saber que o bebê estava vivo. Lá fiquei internada por 10 dias, quando me informaram que iriam fazer o meu parto. Eu recebi um tubo aqui nas mãos para receber um sangue, porque o nível de hemorragia é muito grande nessas situações. Quem conhece, né, a placenta prévia centro total sabe que a placenta se assenta no colo do útero. Qualquer movimento pode acontecer um sangramento. Então eles tinham que fazer uma manobra muito rápida, abrindo a minha barriga, empurrando a placenta, retirando o bebê, cortando o cordão para depois retirar a placenta. E nesse momento em que ele abrisse a minha barriga ia começar o processo de hemorragia. E assim eu fui para a sala de parto. Eu estava muito tranquila, né, em relação às possibilidades que viriam a acontecer. E fui muito assim, né, estava em paz, embora toda aquela circunstância envolvendo o risco de vida. E assim que começou o parto, eu percebi que realmente os médicos estavam muito agitados, corriam muito e o sangramento era muito grande. Eles retiraram o bebê. Voltou um pouco de sangue pelo cordão dele também. Eu vi que ele nasceu bem pálido assim, e foram correndo com ele, né, para uma sala lá que eles usam de uma neonatal, provavelmente. E aí eles começaram a fechar, retiraram minha placenta e começaram a fechar minha barriga, e eu sentia o sangue jorrar, né? Embora eu estivesse anestesiada da cintura para baixo, porque eles dão uma peridural, eu sentia que o sangue jorrava assim cada vez que pulsava meu coração. E eu percebi que tinha uma coisa estranha, que eu comecei a sentir muito mal-estar. Aí eles também observaram e perceberam isso. O médico veio até mim e falou: olha, nós vamos ter que te anestesiar e vamos ter que fazer uma esterectomia, que é uma retirada do útero.
E retirar o útero no momento pós-operatório, assim, de uma cesariana, é extremamente complicado, porque ele fica gelatinoso, grande, e eles iam fazer tudo isso na tentativa de salvar minha vida. E eles me colocaram, me anestesiaram. Eu lembro que eu olhei para o painel, minha pressão estava 4/6, assim, eu estava sentindo muito mal-estar. E assim que eu tomei anestesia, passou um tempo, eu percebi assim que aconteceu a minha experiência de quase morte. Eu fui parar numa sala, toda branca, tinha uma escada, e uma senhora conversava comigo e mostrava num painel algumas informações que esse painel nem se assemelha ao que nós temos como computador hoje. Era um painel holográfico que tinha na nossa frente, nessa mesa. E ela conversava comigo sobre a possibilidade de eu continuar na Terra, né? E eu sentia uma sensação de paz indescritível. Não parecia que eu tinha acabado de ter um bebê, que ia depender de uma mãe, que eu tinha outros 2 filhos, que eu tinha toda uma vida na Terra. A sensação que eu tinha é que eu estava em paz, missão cumprida. E eu falava assim para ela, eu estou tranquila para ir, para continuar, vou pegar aquela escada. Era como se era a única direção que eu tinha, derradeira, a seguir. E ela conversava comigo de uma maneira muito suave, muito tranquila também, sobre as possibilidades que eu teria ficando na Terra. E lá nós ficamos, né? É como se nós estivéssemos negociando as possibilidades de uma consequência de eu ficar na Terra. Embora eu não soubesse para onde eu ia, a sensação que eu tinha é que eu ia me fundir com o todo. Era algo assim, eu não tinha a impressão de que eu ia para um lugar encantado, ou encontrar pessoas queridas, eu não vi nenhum parente que já tinha partido, né, para um outro plano. A sensação que eu tinha era só essa, de conclusão de etapa. E eu era super nova, 33 anos, não tinha nenhum conhecimento assim sobre algo além da vida, nem nunca questionei se existisse isso, na verdade, né? Então, para mim, aquele momento foi um momento ímpar por estar revestido justamente daquela sensação de paz indescritível. Não tenho como comparar essa sensação que eu senti naquele instante aqui na Terra. E a sensação de dever cumprido. Era como se está feito, é isso que tem que acontecer. E diante da negociação que nós fazíamos, eu com essa senhora, eu percebi assim que aos poucos era como se eu fosse realmente compreendendo um pouco mais sobre o que ela estava me dizendo, ao ponto de rever essa condição. Quando de um momento para o outro eu acordei no pós-operatório. Eu já tinha passado o efeito da anestesia e eu abri os olhos e a primeira palavra que veio na minha cabeça, que passou assim pelo meu cérebro, foi Deus. É como se eu tivesse tido contato com essa grande fonte, né, de sabedoria e tivesse tido consciência de que a vontade dele prevaleceu, de que era algo superior a mim, que eu era muito pequena para questionar isso, né? E eu abri esses olhos e com uma disposição assim para a vida de uma maneira diferente. Eu acredito que até essas situações desafiadoras nos preparam até para circunstâncias da vida. E não esperei nada grandioso, como muitas pessoas dizem. Nossa, depois de uma experiência de quase morte, a pessoa se tornou um missionário, abandonou tudo. Não, a sensação que eu tinha era que tinha que ser feito desta maneira. Eu estava muito tranquila para as consequências que isso poderia trazer para a minha vida. Quando eu vim para casa com o bebê, eu comecei a perceber assim que algo tinha se mudado dentro de mim, que eu era uma pessoa que eu comecei a ter umas percepções, eu não sei se psíquicas, além da matéria. Eu não via mais o mundo dessa maneira como eu via antes, né? E depois, assim, durante os primeiros meses do bebê, do Renato, que é meu filho lindo, maravilhoso, nós temos uma ligação muito forte até hoje, eu comecei a perceber que ele chorava muito à noite e algumas noites eu acordava e eu tinha uma sensação diferente, né, da leitura do ambiente. Eu não sei, parece que a sensação que eu tenho é que eu comecei a desenvolver alguns dons diferentes do que eu tinha antes. E aí teve um momento assim em que ele chorava à noite, eu tinha umas percepções assim espirituais na casa e eu comecei a perceber que eu comecei a ter uma facilidade grande de me desdobrar, né, do corpo físico. Eu tenho um amigo meu que é médico e um dia eu estava dormindo, ele me ligou e perguntou para mim, né, onde você estava? O que você estava sonhando neste momento?
Eu falei para ele que eu sonhava com uma experiência que eu tinha tido durante o dia, que era a vontade de tomar água de coco. Eu sonhava que eu tinha entrado num supermercado e fui lá num balcão e o homem colocou 2 cocos na minha frente, um murcho e um que estava cheio, e eu apontava o murcho. E eu dei a volta num balcão e saí desse lugar. E eu falei para ele, por que você está perguntando isso? Ele falou, porque eu estava aqui no plantão médico, no hospital, atendendo um paciente que tinha parado, o paciente, né? E assim, no momento em que o paciente parou, a equipe médica toda veio em volta para tentar fazer massagem cardíaca, tentar identificar uma maneira de trazer de volta ele. E ele falou, você entrou aqui, isso era de madrugada, você entrou aqui, olhou para mim e falou assim, o dreno do pulmão dele está deslocado. Aí, o dreno, que ele estava com o pulmão sendo drenado e tinha saído fora o dreno. E ele disse que ele foi lá, encaixou, enfiou a mão no meio dos médicos e empurrou o dreno para dentro. E o homem voltou, né, à vida. E ele disse que eu dei a volta e fui embora. Então, eu percebi que naquele momento o que ficou registrado para mim como imagem tinha sido algo que misturou com o cotidiano do meu dia, que foi entrar nesse mercadinho para comprar coco. E aquele coco murcho que eu apontava era o pulmão do homem, que justamente era o pulmão direito, que estava com dreno, que tinha se deslocado. Ele fez o desenho gráfico da vista aérea, do movimento que eu fiz no centro cirúrgico, e eu fiz o desenho que eu fiz do movimento do meu sonho, e se encaixava perfeitamente. E eu comecei a perceber, não só ele, algumas pessoas relatavam que estavam à noite e que te perceberam que eu tinha me apresentado no ambiente deles. E eu comecei a perceber que eu comecei a desenvolver essas habilidades. E foi algo que eu nem procurei, na verdade, né? Eu fui seguindo assim, de uma maneira intuitiva até. E eu comecei a buscar um pouco mais de conhecimento nessa área. Eu comecei a ampliar meu campo de pesquisa, meu campo de conhecimento. Eu comecei a perceber que realmente algo motivou a minha permanência aqui na Terra e que eu podia transformar isso em algo em prol das pessoas e em prol de mim mesma, né? Às vezes é comum a gente se perguntar por quê, né? O que aconteceu, né, de negociação e por que houve essa negociação? Eu acredito que seja algo para que eu possa crescer mais, que eu possa, como ser humano, aproveitar a oportunidade de evoluir aqui na Terra e de trazer algo positivo, né, enquanto eu evoluo. Primeiramente para mim, que eu acredito que a gente só dá o que tem, não adianta eu tentar fazer algo em prol da humanidade se eu, né, acatar minhas imperfeições, minhas dificuldades e achar que é natural ser assim. Eu acredito que é como se a gente trocasse de turbina em pleno voo. Enquanto eu me melhoro como ser humano, eu contribuo com o papel na humanidade. Aí um belo dia, cerca de 8 anos após essa experiência que eu tive, eu resolvi me mudar para outra cidade, uma cidade mais de interior, de Curitiba, que era uma cidade um pouco mais tranquila do que a agitada São Paulo. Aliás, antes de me mudar para Curitiba, eu conheci uma criança numa instituição de acolhimento de crianças retiradas por medida judicial das famílias. Eu conheci uma menininha passando assim na frente da instituição. Eu vi uma menininha sentada e eu fiquei com uma vontade muito grande de abraçar ela. Ela estava de costas para o portão. E eu perguntei para a pessoa que estava ali, a cuidadora, eu falei, quem é essa criança? Ela falou assim, é uma criança que acabou de chegar aqui hoje, nesse instante. E eu falei assim, ai, que interessante, mas na hora me deu um impulso de pular aquele portão e abraçar essa criança. E era um portão cheio de grades, assim, com lanças, mas a minha vontade era atravessar qualquer barreira e acolher aquela menininha no coração, assim, nos meus braços. E eu fui para aquele lugar onde eu fazia uns estudos, né? E eu conversei com uma dirigente e ela tinha 10 filhos adotivos. E eu perguntei para ela, o que a senhora sentiu quando a senhora decidiu adotar uma criança? O que definia, né? E ela perguntou, por quê? E eu contei para ela a minha experiência, que eu tinha acabado de conhecer uma menininha lá, e ela bateu no meu ombro e falou, reza, filha, reza. E eu fui para casa. Assim que eu cheguei em casa, eu fiquei sozinha com meu bebê, e eu estava olhando para o céu, eu fui numa janela. Eu gosto muito de conversar com Deus, olhando para a natureza, olhando para esse céu maravilhoso, e eu me perguntei se eu deveria, né, seguir em frente. Perguntei para Deus, eu sigo em frente com a ideia dessa adoção? Será que é o momento de fazer isso? E me veio como resposta essa intuição. O
que você gostaria que fizessem se fosse você que estivesse nesse lugar dessa menininha? E eu me imaginei uma criança frágil, recém chegando à vida, abandonada numa instituição. E aí eu tomei a decisão, né? Chorei, me emocionei nessa hora, diante dessa realidade, porque eu consegui me projetar para o lugar dessa criança. E eu tomei essa decisão de fazer o melhor por ela, né? E eu fui na instituição, até perguntei para as pessoas como é que está a condição dela, eu teria condições de adotar. Eles disseram que ela estava no fórum, né, num fórum, aguardando a destituição do Pátrio Poder, e se eu tivesse que fazer alguma coisa seria tudo medida judicial, que eles não têm condições de intervir nem nada. E eu fui, segui todo o trâmite, mas antes de ir, eu voltei a minha conversa com Deus e falei assim, então tá, me mostre um sinal, se for este o caminho a seguir. Eu vou chegar no fórum sem o endereço, eu sei onde fica, o bairro que fica, mas eu vou dirigindo e você me faça chegar até lá. Eu sabia mais ou menos a direção e eu fui seguindo, né, em direção ao fórum, quando de repente me veio na cabeça, imagina que ideia maluca, você vai tentar, né, desafiar assim Deus e falar, me mostre o caminho, encosta o carro e peça uma informação. A hora que eu encostei o carro veio uma intuição, levanta a cabeça. A hora que eu levantei estava escrito fórum, né, de Pinheiros, onde eu deveria me dirigir. Eu falei, eu estou de frente para o fórum, eu cheguei até aqui. E foi tão tranquilo, foi tão facilitado assim para mim, é como se as portas já estivessem começando a se abrir nesse caminho. Aí eu fui até a secretaria e perguntei como que faria. Eles me indicaram, né, para ir lá preencher o cadastro como pai adotivo, que eu tinha que me cadastrar. Quando eu fui preencher a ficha, estava uma ficha para eu descrever tipo o perfil da criança, eu deixei em branco. Quando eu fui entregar, eu falei assim, eu já tenho em vistas, né, uma adoção de uma criança específica, e se o juiz não autorizar, eu vou rever a possibilidade de adotar outra criança. Então eu prefiro deixar caminhar primeiro essa possibilidade. Então você vai ter que entrar com outro processo e tal. Enfim, eu fui seguir todos os trâmites legais, bem tranquila com relação ao resultado final disso. E aí um belo dia, eu fiz a entrevista, fui aprovada, né? Um belo dia eu pedi uma audiência com a psicóloga do fórum, era dia 17 de dezembro, eu fui lá pedir para passar o Natal com a menininha, para que ela tivesse a oportunidade de passar em família o Natal. Eu pegaria no dia 24, devolveria no dia 25. E durante a entrevista com a psicóloga, ela falou para mim, por que você quer que a criança venha passar o Natal com você? Eu falei, porque é muito triste chegar no mundo e passar o primeiro Natal sem ter uma família. E eu queria que ela tivesse essa oportunidade de ter uma família. Quantos anos ela tinha? Ela tinha 10 meses, né, 9 meses, 10 meses quando a conheci. E ela estava fazendo, né, praticamente um aninho naquela ocasião. E ela era bem bebezinha mesmo, e fisicamente bem debilitada. Ela não tinha cabelinho, não tinha dentes, era bem magrinha, só era barrigudinha assim. E eu fui pedir essa autorização, era dia 17 de dezembro. Aí a psicóloga foi falar com o juiz que estava de plantão se ele autorizava isso de antemão, para que eu fosse levar na instituição e ter essa autorização da noite de Natal. E o juiz olhou para ela e falou assim, ela tá aí? Essa mulher tá aí no fórum? A psicóloga falou, está. Ele falou, pergunta se ela não quer levar a criança agora, com uma guarda provisória, e ficar com ela por um mês, e nós vamos renovando a guarda, enquanto nós ficamos aguardando o processo de liberação ou não do Pátrio Poder da criança. E ela veio e me fez essa pergunta, e eu não estava preparada para essa pergunta dela, eu nem imaginava que isso pudesse acontecer, eu não tinha uma fralda, eu não tinha uma roupinha de bebê, eu não tinha nada em casa para receber uma criança. Mas imediatamente eu disse que eu aceitaria, claro que eu aceitaria. Ela falou, então você vai esperar umas 2 horas até a gente fazer a documentação. E ela me entregou a documentação, e quando foi 9 horas da noite eu estava batendo na instituição com a carta. A pessoa que estava ali responsável, de uma maneira, lógico, profissional, disse que não era possível, eles não liberariam a criança por conta do horário, e as crianças já estavam no berço. Eu falei assim, o que você vai fazer eu não sei, só saio daqui com ela. Eu falei, porque agora, a partir de agora, eu sou responsável por ela. E eu peço, por favor, que você tente contornar e ver de que maneira você consegue fazer isso. Ligar para a presidente da casa, mas eu vou ficar de plantão aqui até você me liberar. E ela foi lá e ligou para a presidente, leu o documento do fórum, a presidente falou, entrega. Aí ela falou pra mim, vem aqui em cima. Eu subi, era um sobrado, tinha um monte de bercinho. A criança tava lá, a bebê tava de pijaminha já. Ela tirou do berço e pôs no meu colo. Falou, tó, pode levar. Olhamos uma pra outra, eu falei, agora é com a gente, daqui pra frente, né? E eu abracei ela,
né, aquele abraço que eu queria dar como filha, embora eu já tinha visitado na instituição e tal. Naquele momento, a partir daquele instante, era eu e ela, como mãe e filha. E eu trouxe para casa. E chegando em casa, foi uma festa, porque eu tinha outros filhos, né? Os outros 3. O Renatinho tinha acabado de chegar, a Vanessa e o Júlio. Todos estavam na janela, a bebê veio junto, foi uma gritaria. E eu não tinha uma fralda para pôr nela. E eu fui pedir, né, para vizinhos ou para amigos. Naquela época, financeiramente, eu também não estava muito estável. Eu fui pedir ajuda para as pessoas em termos de doação de roupas, quem tinha algum bebezinho na família. Eu sei que a noite de Natal foi incrível. Tinha pelo menos uns 5 sacos enormes de roupas doadas, vinham roupas até de Minas Gerais, de doação para essa criança. E a infância inteira dela, ela sempre teve muitas roupas, ela teve sempre doações de roupas e nunca faltou nada, né? E parece até que a minha vida deu uma deslanchada com essa abertura de possibilidade. Então, eu passei a ter 4 filhos. Aí quando chegou, quando ela estava em média com 6 aninhos, eu decidi mudar para Curitiba com a família, que era um momento, uma ocasião boa para todo mundo na transição da fase da escola. E nós decidimos assim que seria bom dar sequência na vida numa cidade com um pouco mais de qualidade de vida e onde eu pudesse também fazer um pouco mais de trabalhos sociais, porque eu sempre fui uma pessoa assim dedicada, né, a fazer alguma obra social, doação de cesta básica para família carentes, e eu achava que eu teria um pouco mais de tempo para poder me mudar. Nessa época eu estava melhor de vida em termos financeiros, mas eu decidi que seria o momento de começar uma nova fase. Chegando lá, eu já fui imediatamente procurar um centro de ação voluntária, um lugar onde eu pudesse me engajar em um movimento voluntário, ao mesmo tempo em que eu procurava uma recolocação profissional, ou talvez até fundasse uma empresa. Eu tinha vontade de fazer uma distribuidora de sucos ou alguma coisa assim. Eu trabalhava como executiva nas empresas em São Paulo. Eu trabalhava na área de controladoria, eu também fazia comércio exterior, trabalhava com comércio exterior, então eu tinha uma estabilidade até que boa nessa área. Então é na área de administração de empresas como um todo. E aí eu fui no Centro de Ação Voluntária procurar onde eu poderia, né, exercer um trabalho voluntário, e eu tinha dentro de mim uma vontade muito grande em fazer um trabalho na área da saúde. Eu sempre achei muito vulnerável aquele momento em que a pessoa está ali, né, acometida por uma doença, por uma situação fora, né, que quebre os padrões da identidade dela dentro de um hospital. E eu queria contar histórias, porque eu acredito que o Brasil tem focos de miséria porque não lê. Eu acredito que a gente precisa muito difundir a contação de histórias como meio de incentivar as pessoas à leitura. Então eu já tinha essa ideia, isso em mente, de que eu queria contar histórias em hospitais para paciente. E eu vi que não tinha um trabalho como esse, lá na cidade de Curitiba, com esse enfoque de formar leitores, né, de levar a contação de história com esse objetivo. E aí o que eu fiz? Então eu vou reunir meia dúzia de pessoas que venham abraçar essa causa comigo. E eu fui lá e coloquei uma notinha num jornal de circulação, de grande circulação, que é o maior jornal da cidade, eu não sabia. E eu coloquei uma notinha: seja voluntário e conte histórias. Eu fiz o que chamam de teaser, né? Eu não dei grandes detalhes. E eu falei: me encontrem no sábado, dia 18 de junho, na sala 1 do Hospital de Clínicas, porque o hospital que eu fui oferecer o trabalho me ofereceu uma sala para capacitar essas pessoas. Fiz uma apresentação num pendrive e fui lá com muita vontade, com muita fé. E eu me dirigi à sala 1 do Hospital de Clínicas, na esperança de que viessem meia dúzia de pessoas se unir a mim, a esse ideal de levar a contação de histórias no ambiente de hospitais, quando eu fiquei surpresa que não tinha meia dúzia de pessoas, tinham 120 pessoas, a sala estava lotada, e eu vi que realmente era um chamado para que eu me dedicasse de uma maneira mais efetiva e profissional a essa causa. E aí eu chutei o balde, desisti de procurar emprego e comecei a me dedicar exclusivamente, né, nos meus conhecimentos de administração. Comecei a me dedicar à fundação de uma organização que hoje já está fazendo 15 anos e atende em média 14 mil pessoas por ano. Então eu percebi que houve, né, a criação também desse movimento de um projeto social de alto impacto que hoje transforma as pessoas através da literatura, da contação de história, forma leitores. Essa ONG é uma ONG? É. Qual é o nome dela? Instituto História Viva. Qual é a essência da atividade dela? A essência da atividade, que tem até correlação com o nome,
é valorizar a sabedoria das pessoas mais velhas, através das suas histórias de vida. A princípio contávamos histórias de livros e hoje um grande foco da instituição é ouvir relatos de vida, episódios de biografia de pessoas mais velhas, transformar em contos encantados, contar para a criança e a criança devolve uma arte. Essa inspiração desse ciclo eu tive caminhando na beira da praia da Ilha do Mel. É como se o mar tivesse se transformado num grande livro, eu fazia perguntas e vinham respostas. Eu fazia pergunta, mas aquelas pessoas idosas que ouvem nossas histórias em hospitais, em lar de idosos, tem tantas histórias para contar, por que não escutamos? Aí essa voz respondia, então, pode ouvi-las e contá-las, levá-las adiante. Você de fato ouvia uma voz? Era um pensamento, uma voz em forma de pensamento em resposta às minhas perguntas. E não era uma meditação minha, porque as minhas perguntas eram até meio que angustiantes, porque a hora que eu estava tendo aquele insight, eu fazia uma pergunta assim, mas o que eu faço? As histórias ouvidas dos idosos que estão no lar de idosos, elas têm um tom de tristeza, né, por conta da maioria deles se sentirem e estarem de fato abandonados. Como que eu vou levar para uma criança uma história triste? Aí a voz vinha e falava, você pode encantá-la, colocar elementos que não existem naquela narrativa e criar um conto encantado. Você estava de fato conversando com alguém? Sim, estava. E era uma voz... E enquanto eu caminhava na praia, eu tive um insight, eu acredito que é o que se chamam de inspirações, insights. Aquilo me dava um estado de euforia, de alegria interna, que eu falava, alguém está respondendo as minhas perguntas. E eu fazia mais perguntas, e as perguntas vinham, as respostas vinham com relação à pergunta que eu fazia. Então eu perguntava assim, tá, e depois? O que eu faço com essas histórias encantadas? Você vai levar para crianças. As crianças que estão em situação de vulnerabilidade vão ouvir essas histórias. E depois, eles vão produzir uma arte. Eles vão produzir um desenho, uma arte a ser apresentado para o idoso dono da história. Aí eu falava assim, mas essas crianças estão frágeis muitas vezes. Mas a vida é uma relação de troca. Eles receberam uma história, eles podem se doar também, eles podem doar algo. E a criança é hábil em produções artísticas e a criança vai captar a essência dessa história e produzir uma arte com isso. Essas vulnerabilidades criaram um tipo de força comum às duas partes? Eu sinto que é uma ponte que está conectando as frágeis idades. Existe uma idade frágil de quem está chegando, na figura da criança que está numa instituição de abrigamento, retirada da família por medida judicial ou no hospital, ou mesmo crianças cegas, deficientes visuais, que estão no Instituto Paranaense de Cegos, que nós atendemos. E existe uma outra ponta dessa fragilidade humana, que é o idoso, que é uma pessoa que já teve toda uma jornada aqui na Terra, está chegando, né, num processo de desprendimento da vida e tem muitas histórias para contar. E muitos vão partir daqui sem perpetuar a sua memória. E uma vez que a história dele for contada para essas crianças, ela está perpetuada. Nós temos um site que é www.historiaviva.org.br, história com H. Você sente que as EQMs, não só a sua, mas outras, estão relacionadas a como se fosse um reposicionamento da pessoa perante a missão que ela tinha na vida? Era como se eu já tivesse um propósito de vida que eu poderia seguir ou não, e a EQM me aproximou dessa comunicação com esse outro plano para poder me inspirar. Vamos voltar agora para a experiência de quase morte. Tá. Me explique sobre essa escada, como é que ela era? Era uma escada comum. Branca também? Branca também. E você sentia para onde ela levaria? Não, eu não tinha ideia, mas eu sabia que eu tinha que seguir. Eu tinha esse impulso de seguir em frente, seguir adiante e pegar aquela escada. Essa senhora que você viu, você conseguiu perceber a feição dela? Consegui. Eu não associo com ninguém que eu conheça ou que eu vim a conhecer depois. Eu lembro do cabelo dela, eu lembro da forma física dela. E como é que eram? Ela tinha um cabelo curto, branquinho também, aqui mais ou menos nessa altura. Branquinho quer dizer que ela tinha uma certa idade? Sim, ela parecia ser uma senhora de uma média de uns 75, 80 anos.
e ela tinha um sorriso muito bonito. Eu lembro que ela tinha uma expressão muito suave, muito serena, e até conversava comigo não de uma maneira imperativa, ela conversava comigo de uma maneira muito tranquila também, muito suave. Ela apresentava as possibilidades que eu teria se eu ficasse. Você se lembra dessas possibilidades? Nada. Eu lembro só que ela me mostrava e eu via. Eu creio que ela conversou com a minha consciência e minha consciência guarda essa memória de uma maneira completa. Qual a diferença entre você e a sua consciência? Eu acredito que a minha consciência ela tem mais lucidez, ela tem uma expansão maior da realidade do que eu possa processar e conceber. Mas quem está falando comigo agora não é a sua consciência? É a consciência junto com a parte da terra, a parte física, a parte do meu cérebro. Eu tenho um controle sobre o que a minha consciência está falando. É como se só parte da sua consciência estivesse presente aqui e o resto você chamaria do quê? De inconsciência? É de inconsciência. Nós temos a nossa parte da consciência. A consciência é uma forma expandida de nós mesmo agindo no mundo. E o inconsciente, ele engloba essa consciência. O inconsciente é aquilo que eu não consigo expressar e reconhecer como verdade, mas que no fundo eu sei que é verdade. E quando você estava nessa sala com essa senhora, você estava inteira na sua consciência? Estava inteira. Só que a minha memória do meu corpo físico só registrou a parte que a minha consciência conseguiria conceber. Será que seria para você lembrar de tudo que você ouviu? Acredito que não. Eu acredito que o que ela me falou era para ficar gravado pela minha consciência e que se eu soubesse, me lembrasse de tudo, poderia haver uma interferência no resultado. Imagina o que seria se ela chegasse para mim e dissesse: você daqui 1 ano e pouco vai adotar uma criança, vai ser uma pessoa com uma visão mais expandida, vai adquirir dons psíquicos maiores e um dia você vai se mudar para uma outra cidade, vai fundar um projeto, vai receber um insight caminhando na praia. Como é que eu lidaria com tudo isso se esse fosse o pacote de informações que ela me mostrava ali? Naquele momento, a maneira que a minha consciência tinha de se comunicar e de compreender aquele pacote de informações mínimo que foi deixado na minha memória era de que existia alguém superior e mais inteligente que eu, direcionando um processo de decisão para que eu fosse mais assertiva possível dentro dessa dinâmica. Aquele instante que eu tenho a impressão pertencia à minha decisão de seguir aquela escada, e eu tinha certeza que essa seria a minha opção. Tanto que quando eu voltei no pós-operatório, eu meio que até me surpreendi por ter decidido por ficar. A sensação que eu tive é que eu tinha oportunidade de escolha, mas que eu optei por ficar porque os argumentos trazidos foram suficientes para me manter. Então, de uma certa forma, você tinha o livre-arbítrio, mas havia uma tendência dessa senhora de achar melhor que você voltasse. Sim, contra a minha tendência de achar melhor que eu deveria seguir. Porque Quer dizer, seria um livre-arbítrio, pero não mútuo. Sim. Eu acredito que há sempre o livre-arbítrio, porque ela não estava sendo incisiva de que tinha algo que já estava pronto e definitivo. A impressão que me ficou é que ela argumentava a cada vez, porque eu me lembro do que eu falava. Eu falava: eu estou em paz para seguir, eu estou tranquila, eu posso ir. Eu sempre afirmava isso. E ela argumentava comigo: mas e se você me escutar um pouco, ver essa condição? E as justificativas dela ficavam mais no âmbito de mostrar aquilo do que de argumentar verbalmente. Embora estivesse todo aquele quadro geral que alguém pode até falar: puxa, mas ela acabou de ter um bebê recém-nascido. Era como se não existisse essa conexão e essa prisão com a terra, e que eu estava livre para poder ir. A impressão que eu tenho, que ficou gravada em mim, é que houve uma reprogramação. Porque era como se fosse possível, a partir dessa argumentação, desse diálogo com essa mulher, eu decidi ter ido embora. Poderia ser possível. Porque o que me deu essa desconfiança foi que, quando eu estava no quarto, minha cunhada veio me visitar no quarto do hospital. Ela disse assim que ela pegou o elevador junto com o médico que estava fazendo a minha cirurgia. E ele conversava com um colega dele. E ele falava sobre o caso da cirurgia. Ele falava assim para o colega dele: eu tinha certeza que eu ia perder aquela paciente. Teve um momento em que eu olhei para ela e eu pensei: não é possível uma moça tão jovem, com essa idade,
ir embora na minha mão. Eu não posso deixar ela ir. Ele falou, mas tinha momento em que eu achava que a batalha estava perdida. Tinha alguns instantes em que quase que eu larguei o bisturi tudo e desisti. E assim que eu tive alta, eu fui visitar um médico que tinha me acompanhado em todo o meu trabalho, né, de pré-natal. E que um determinado momento, quando eu estava internada, ele foi lá no meu quarto e disse assim que ele iria me deixar nas mãos dos plantonistas. Ele falou, é mais seguro, de repente você pode ter uma hemorragia e eu não vou estar aqui, não vão me localizar em tempo hábil, eu prefiro que você fique nas mãos dos médicos de plantão aqui desse hospital. E ele não atendia normalmente nesse hospital. E ele falou, eu não preciso me deslocar para vir te atender exclusivamente. E até então, durante os 10 dias que eu estava internada, ele vinha todos os dias me visitar. Então, creio que mais ou menos lá pelo 7º dia, ele veio lá e falou para mim que ele ia me deixar nas mãos do plantonista. Eu senti uma certa frustração, confesso, e uma sensação assim, eu fiquei órfã, meu médico me deixou aqui. Só que naquela hora eu estava vulnerável, eu não quis questionar. Eu acreditei que fosse realmente o melhor argumento, me deixar nas mãos dos médicos de plantão. Mas assim que eu saí do hospital com o bebê no colo, a primeira coisa que eu fiz foi visitá-lo no consultório dele. Assim que eu entrei com o neném no colo, ele olhou assim meio assustado, eu sentei na frente dele, eu disse que eu estava, né, no pós-operatório de grande porte e que eu queria o parecer dele sobre o meu estado, se eu precisava fazer algum tipo de acompanhamento periódico e tal. E depois que ele me atendeu, ele falou, tá tudo bem, pode continuar a vida normal. Eu falei assim, eu posso te fazer uma pergunta? Por que o senhor me deixou lá no hospital e desistiu de me acompanhar? Aí ele olhou para mim e falou assim, é porque eu recebi informação de uns seres espirituais que me acompanham, de que você não ia sobreviver a essa cirurgia. E eu não quis participar desse momento porque eu sou amigo da família. Eu achei mais seguro deixar que acontecesse nas mãos de outro médico. E eu perguntei para ele em seguida, então, a que você atribui isso? Eu estou aqui na sua frente. Ele falou, não me pergunte, que eu não saberia a resposta. E ele confiava muito nessa informação que ele recebia. E, de fato, a resposta dele me deu essa confirmação de que havia uma programação para que eu fosse embora. E que houve uma reprogramação, talvez porque a unidade biológica ainda teria condições de abrigar minha consciência, né, que é o nosso corpo físico. É uma unidade biológica que abriga uma consciência e, diante das circunstâncias, eu acredito que foi avaliado que as avarias gerais daquele carro daria para continuar fazendo ele rodar e que as condições em volta seriam favoráveis. Eu acredito que houve talvez algo matemático. É muito grande para a gente poder traduzir em palavras, mas eu acredito que há possibilidades que muitas vezes escapam à nossa compreensão, mas que nós simplesmente devemos seguir. Você disse que se sentia ligada a tudo, ou que se você fosse, você se ligaria a tudo. Sim, a impressão que eu tinha, junto com aquela sensação de paz, era que eu faria uma fusão com um todo. Essa fusão significa a perda da individualidade? Na verdade, eu não ia me extinguir. A sensação que eu tinha era uma conexão com o todo. É como se eu fosse fazer parte de algo maior ao invés de ser uma unidade num corpo físico. Isso envolve tudo ou só pessoas? Envolve tudo, numa frequência de amor. A sensação que eu tenho é que eu estaria conectada num nível de frequência do amor, onde não existissem mais as questões mundanas, as questões da Terra. É como se eu passasse a vibrar uma frequência onde uma lei maior fosse o amor. Você se sentiu fora do planeta Terra? Me senti fora. Eu não estava no planeta Terra naquele momento. Embora fosse uma sala com divisões, paredes e uma escada, que são elementos típicos da arquitetura na Terra, eu não estava na Terra. Eu estava num outro plano de consciência. Eu não sei se existe num lugar fisicamente, se existe numa outra esfera, porque as divisões de consciência que nós temos na Terra são distintas, né? Eu acredito que se existem outros planos em outros planetas, eles obedecem a outras ordens e outras leis, que não as leis da matéria.
A sensação que eu tinha, muitas vezes a gente se pergunta, né, mas você se via como um ponto de luz, ou essa pessoa era um ponto de luz? Eu não tinha qualquer relação com luz, como propriamente dito nós vemos assim. Tanto que eu subiria caminhando aquela escada. Então, enquanto consciência, eu também carregava a sensação de ser uma forma ainda. E essa mulher se apresentava com uma forma física também, né, como na Terra é. Você falou que essa senhora poderia estar representando algo maior. Então você assume que existe uma estrutura organizacional. Com certeza. Inteligente, organizada, movida pela frequência do amor. Que é a sensação que a gente sente simplesmente quando se senta na frente de um idoso e ouve a história dele com o coração. Você sentiu em algum momento um aumento de sabedoria, como se quando você estava lá você tinha acesso a um conhecimento que você não tem aqui? Eu senti que eu teria um contato com uma fonte de sabedoria muito maior. Mas, ao mesmo tempo, eu estava na condição mais humilde da existência. É como se eu estivesse numa postura de humildade, ao mesmo tempo tendo a possibilidade de ter um conhecimento que na Terra eu não teria, né? Se subisse aquela escada? Se subisse aquela escada. Naquela sala você ainda não tinha acesso a esse conhecimento? Não tinha, mas era como se viesse essa informação para mim. Siga, que ali, diante daquela escada, vão existir muitas outras possibilidades. Mas ao mesmo tempo aquela senhora achava que você não devia subir. Achava que eu não deveria subir. Ela achava e como é que eu você deveria lida ficar. com essa aparente contradição? Eu lido de uma maneira muito tranquila, porque eu sinto que a decisão final não partiu de mim, partiu de algo maior que eu. Eu posso ter dito, ok, concordo, que talvez o fato de eu concordar facilitou mais ainda o processo que se desenrolou das inspirações que eu recebi. Seria como um pai ou uma mãe que deixa o filho fazer o que quer até um certo limite? É como se eu estivesse diante das duas possibilidades, mas a possibilidade que seria ideal é que eu voltasse e que a decisão final era essa. Ela estava me argumentando assim como os pais fazem com os filhos. Você pode fazer isso, mas as consequências são essa. Você pode fazer aquilo, as consequências são essa. Mas sabendo que a consequência ideal era a que eles queriam, era a que eles estavam programando. E quando eu acordei no pós-operatório e vi que eu tinha ficado, eu fiquei surpresa. Você se lembrou imediatamente de todas as Imediatamente, sim. É como se eu tivesse saído desse quarto direto pro corpo. Se você ficou surpresa, eu posso entender então de que você não chegou a se convencer de que devia voltar. Não, eu não me lembro do momento em que eu disse, ok, vou voltar. E eu não fui convencida o suficiente, de maneira consciente, do que ficou grafado em mim, de que a melhor coisa é eu voltar. Aquela escada a gente poderia relacionar com aquele famoso limite que se a gente passar a gente não volta? Sim, se eu pegasse aquela escada, avançasse, eu não voltaria mais. É como se eu estivesse numa antessala de um processo de desligamento total com a vida na Terra. Você falou de voltar. Você sentiu que você já veio de lá? Sim, eu sentia que eu pertencia àquele lugar. E que eu estava momentaneamente aqui na Terra, mas a minha verdadeira pátria era aquele lugar. E aquela sala onde você estava, era o quê? Era como se fosse uma antessala, era como se fosse uma linha limítrofe. Um aeroporto, uma rodoviária? Sim, é muito parecido com essa sensação. Eu estou em viagem, eu estou de passagem por aqui, fiz uma pausa para conversar com essa senhora, mas eu vou seguir viagem. Você estranhou de alguma forma esse local? Ou ele parecia natural a um ponto que você nem pensou sobre o porquê de você estar ali? Não, era muito natural para mim estar ali. Eu não pensei em nenhum momento do porquê que eu estava ali. Era natural, era como se estivesse se cumprindo uma programação de um script que já estava programado para acontecer. É como se você já tivesse estado inclusive nesse salão de passagem? Com certeza, várias vezes. A sensação que eu tive é que eu já tinha passado por ali várias vezes e naquele momento eu fui interrompida para um diálogo. Tinha algum sentimento de saudades? Tinha, desse lugar para onde eu ia. Eu tinha um sentimento de volta para casa mesmo. Sabe quando você faz uma longa viagem e vai voltar para sua casa, está com aquela sensação gostosa do que você vai rever,
das situações que você vai viver, que já são familiares. É como se de fato eu pertencesse àquele lugar e não aqui. Como é que você vê então a função de nós existirmos aqui na Terra dentro de uma visão maior? Eu acredito que nós existimos aqui na Terra para evoluirmos individualmente e evoluirmos coletivamente. É como se o micro e o macrocosmos atuassem de uma maneira intensa a todo instante. Desde a menor representação celular que existe no nosso corpo até a maior representação universal, que é Deus para mim, estamos avançando num processo de evolução. Então, para as nossas células, nós somos a representação da divindade, porque eles estão ali obedecendo aos nossos comandos, aos nossos livre-arbítrios, se a gente quer ingerir um alimento saudável ou não, se queremos participar de qualquer circunstância e pensamentos também, que para mim nos degradam, também pensamentos bons ou ruins. Então nós somos os comandantes de uma maneira limitada de um sistema organizador biológico e nós estamos sob comando de algo muito maior que comanda toda essa grande orquestra e do micro e do macro interagindo a todo instante, em conexão total. A conexão é como se grandes fios de conexão se estendessem desde a maior representação, que é uma divindade que une o todo pela força do amor, até a mínima representação unicelular de todos os seres da Terra, de todas as experiências da Terra. Você já tinha essa compreensão antes da sua experiência? Não tinha. Levando em conta principalmente a sua experiência de quase morte e a forma como isso mudou a sua compreensão do que é viver, qual é o seu recado para as pessoas hoje num mundo que está numa situação tão complexa? Olha, o que eu tenho a dizer é que a morte não existe, que é uma passagem para um outro plano, mas que nós estamos em conexão com o todo. Não existe o desligamento, ninguém está separado. A mesma fonte mantém todos. E que nós estamos vibrando numa frequência diferenciada das pessoas que passaram para outro plano, mas que existe uma volta para casa e uma reconexão, porque estamos todos interligados. Por mais que seja doloroso, o momento de passagem de uma pessoa não pode ser encarado como um momento de perda, e sim um momento de mudança de frequência, mas a conexão é mantida. Mesmo que aquela consciência passe a vibrar uma outra frequência que não seja essa da Terra, do corpo físico, ela ainda está em conexão por conta dessa grande fonte maior que a todos conecta. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?